seu podcast de exegese bíblica. O mundo dentro da qual o Novo Testamento ele começa a acontecer não foi um mundo fácil e nem tampouco um mundo pacífico. Quando nós consideramos a história do Império Romano, ou aquilo que antecedeu a formação do Império Romano propriamente dito, nós podemos ver uma série de pessoas, governantes, políticos, que cada qual à sua maneira, e seguindo a sua grande ambição pelo poder, pela fama e pelo nome na eternidade, causaram diversos tipos de transtornos sociais. Os últimos 50 anos antes do começo da era cristã foram particularmente complicados. Nós tivemos a queda daquilo que nós chamamos de a Grande República Romana, quando seguiram-se ao primeiro triunvirato, um governo informal formado por Júlio César, Pompeu e Crasso. Seguiu-se o segundo triunvirato, onde a República Romana passou a ser governado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nesse tipo de mescla de pessoas, de formas de governos dessa velha República Romana, também potencializado pelas crises que nós tivemos a nível político, pela série de batalhas e guerras que começaram a virar rotina dentro da sociedade e do mundo romano, potencializado com o assassinato de Júlio César no ano de 27 a.C., subiu ao trono o filho adotivo de Júlio César, o Otávio, que ao assumir o trono foi chamado de César Augusto, o grande imperador, que começou uma era, a era do Império Romano, que tinha a promessa de dar ao seu povo paz e segurança, prosperidade, aquilo que nós chamamos como o grande marketing imperial da Pax Romana. Existe um grande monumento que se chama a inscrição do calendário de Priene, que é uma inscrição descoberta perto da cidade de Priene, na Turquia, que traz um texto muito interessante. Na verdade, é o grande anúncio do aniversário do imperador César Augusto, e esse anúncio ele é proclamado como uma boa nova. É isso mesmo, a palavra que foi usada nesse contexto e gravada nesta pedra é a palavra Evangelho, Evangelion, as boas novas do imperador, as boas novas daquele que seria o único capaz de trazer paz e segurança, prosperidade a esse novo império, aquele que é vivo, considerado um Deus, aquele que tem todo o poder na mão e debaixo de quem todas as pessoas devem se submeter, porque ele é o Senhor de todo o mundo. Evangelho, então, passou a ser uma forma de propaganda do grande poder imperial dos Césares. E por incrível que pareça, é a mesma palavra que a partir dos evangelistas Paulo se apropria para falar e para estabelecer uma contra-propaganda, por que não? A contra-propaganda de um outro Senhor, de um outro soberano, de um outro rei e imperador, que de acordo com Paulo, tinha um poder maior, porque a sua autoridade não adivinha da sua força militar, mas ele tinha sido designado como Filho de Deus, como Senhor do Universo, Jesus Cristo. Mas olha só, esse Jesus Cristo, que Paulo apregou como sendo o grande soberano, ele nasceu lá nos rincões do Império Romano na região da Judéia, viveu como gente simples e morreu debaixo da condenação dos próprios romanos. Mas a história, ela nos prova qual evangelho acabou sendo o evangelho verdadeiro, aquele que dura até hoje. Não são as boas novas de uma pessoa, mas são as boas novas de Jesus de Nazaré, aquele que é o Verbo encarnado, aquele que é o Filho de Deus, que vem da descendência de Davi,
declarado Filho de Deus com poder por meio da sua ressurreição, o Senhor Jesus, diante de quem todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. Romanos, uma carta enviada ao coração desse império. É a defesa mais concreta que Paulo faz daquilo que ele, eu e todos nós cremos como sendo o Evangelho de Deus. Nesse episódio que abre o ano de 2020, nós vamos conversar justamente sobre a centralidade do Evangelho e como Paulo nos revela esse Evangelho de Deus dentro da sua introdução à Epístola aos Romanos. Eu sou o Paulo On e você está em Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 7. Vamos embarcar nessa viagem? En αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Pessoal, começando hoje e terminando num próximo episódio, nós vamos dividir essa análise de Romanos na sua parte introdutória no capítulo 1 em duas partes. Hoje nós vamos estudar um pouquinho no capítulo 1, versículo 1 a 7, e na parte 2 desse episódio nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 17. E vai aí uma novidade muito boa para você. A partir de hoje, nesses episódios em que nós vamos tratar contextos bíblicos específicos, nós temos preparado para você um roteiro em PDF para você seguir e acompanhar o nosso episódio sem se perder. Então, se você acessar agora a descrição desse episódio, você vai poder acessar um link em que vai te abrir um PDF que você pode baixar e fazer bom uso dele. Tratando de aspectos introdutórios de Romanos, o que é importante nós sabermos? Em primeiro lugar, é importante nós sabermos sobre a autoria, e é evidente que um dos documentos menos contestados com relação à autoria foi justamente a Carta aos Romanos, que praticamente desde sempre ela foi creditada ao apóstolo Paulo. Aliás, é assim que a carta de Romanos começa. A primeira palavra que nós temos aí nessa carta é o substantivo próprio, é o nome Paulo. Mas quando que essa carta foi escrita? Essa carta foi escrita mais ou menos aí em meados da década de 50 depois de Cristo. Se a gente pudesse chutar uma data mais aproximada, seria no começo da primavera do ano de 57. Isso nós podemos ver como evidência em algumas partes de Atos, mas foi uma época onde o apóstolo Paulo estava terminando todas as suas empreitadas mais importantes, as suas viagens missionárias, e a partir da cidade de Corinto, ele se dirige aos cristãos que estão em Roma, uma igreja que ele não havia fundado, era uma igreja que ele nunca havia visitado ou nunca tinha tido um contato mais próximo. Ele conhecia algumas pessoas que faziam parte dessa comunidade e que serão citadas aí nominalmente, por exemplo, no capítulo 16, mas ele nunca estava lá e nunca teve um contato muito próximo com essa realidade em Roma. Provavelmente nesse instante, Paulo já está com os olhos voltados para um território muito mais longínquo do mundo mediterrâneo que ele havia já visitado nas suas viagens missionárias. Por exemplo, ele vislumbrava chegar à região da Espanha e por isso, talvez, ele pensou em Roma como sendo uma nova base missionária. Aquilo que a cidade de Antioquia e a igreja de Antioquia foi para ele em quase todo o período do seu ministério, que vai quase 30 anos de história, ele queria a partir desse ponto ir um pouquinho mais longe e para isso ter como base nada mais nada menos do que a cidade mais importante do mundo, que é a cidade de Roma.
E qual que é o tema principal dessa carta? Essa carta fala prioritariamente do Evangelho de Deus, que revela a justiça de Deus, cujo alvo não está apenas nos judeus, mas também aos gentios. Essa justiça de Deus que é manifesta por meio de Cristo Jesus e que alcança pela fé tanto judeus quanto gregos. Essa ideia vai ficar clara, por exemplo, no desenrolar aí do nosso estudo e da nossa conversa no capítulo 1 aí de Romanos. Qual que é o contexto histórico? Em que pé estava a Igreja de Roma? Nós não temos muitas evidências, por exemplo, de quem foi o fundador da Igreja de Roma, sobre que circunstâncias ela floresceu, ela veio à existência, ela teve aí os seus desdobramentos históricos. O que nós sabemos, baseado aí no relato de Atos e também baseado naquilo que nós temos como dados históricos, é que a Igreja de Roma, no seu início, né, algo que pode ser localizado na década de 40 depois de Cristo, no primórdio aí da expansão do cristianismo no mundo mediterrâneo, essa igreja era formada basicamente de judeus convertidos. Judeus que, no seu movimento de diáspora, de expansão e também devido ao movimento aí causado pela perseguição que estava acontecendo contra o cristianismo, capitaneado aí pelos judeus, pela oposição judaica, parte desses judeus convertidos foram para Roma e estabeleceram lá uma comunidade que até certo ponto veio a florescer, veio a ter algum tipo de relevância. Entretanto, no início da década de 40, mais precisamente no ano de 41 depois de Cristo, aconteceu algo muito curioso que é registrado tanto em Atos capítulo 18, versículo 2, como também na história dos imperadores romanos de Suetônio, que também era romano. E a história relata que, particularmente no ano de 41 a 53, houve um grande hiato de presença dos judeus. Por quê? Porque, como o próprio Suetônio vai nos relatar, e ele vai dizer isso entre aspas, expulsou de Roma, ou seja, o imperador Cláudio expulsou de Roma os judeus sublevados constantemente por incitamento de Cresto. Então, o que a história diz e que o Suetônio ele nos narra é que por causa de um tal Cresto que incitou a população, os judeus foram considerados como inimigos da sociedade e foram expulsos de Roma em um período histórico que vai de 41 a 53. E existe já um consenso aí firmado na academia de que esse Cresto é uma forma latina de se pronunciar a palavra Cristo. Na verdade, Cresto com E e Cristo com I seriam aí sinônimos e seria uma forma, talvez, de Suetônio ele registrar aí a sonoridade do nome dessa pessoa, em nome de quem esses judeus eles causaram algum tipo de distúrbio suficiente para que eles fossem expulsos de Roma durante esse período de mais de 10 anos. Isso quer dizer que os judeus, tanto os judeus como os judeus convertidos ao cristianismo, tiveram que se retirar da cidade de Roma. Isso quer dizer que nós tivemos um impacto na comunidade cristã que já estava estabelecida em Roma, cuja maior parte de seus adeptos eram judeus. Quando os judeus eles saem de Roma, eles deixam então um grande hiato de sua presença, mas a história da igreja não é interrompida pela saída dos judeus. A partir da saída dos judeus, desse período de 41 a 53 depois de Cristo, a igreja em Roma, que era majoritariamente judaica, passa a ser, então, majoritariamente gentílica. Então, há uma espécie de transformação étnica dentro da igreja em Roma, sendo que a igreja que antes era liderada por judeus, agora passa a ser liderada e formada majoritariamente por romanos, por gregos e por gentios, por aquelas pessoas que não fazem parte da etnia judaica.
Então, qual que é a preocupação do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se dirige a essa importante comunidade que está no coração do grande Império Romano para apresentar-lhes o que é o Evangelho, e ele o faz usando da imagem e da linguagem presente no Antigo Testamento. Só que aí nós temos um grande problema, não é verdade? Como que os gentios, como que as pessoas que não têm familiaridade com o contexto judaico vão entender essa linguagem, essa tonalidade que Paulo pinta sobre o Evangelho, majoritariamente com cores e com a paleta judaica? Como que eles vão entender? Romanos, ela vai se desenvolver dentro desse caldo então étnico, dentro desse caldo cultural e dentro de um cenário de não muita paz, ou seja, havia uma agitação social, havia uma agitação religiosa e havia também uma agitação política. Havia pouco tempo, na verdade, que Roma ela tinha passado do seu momento histórico de república para o momento que nós chamamos de império propriamente dito. Então, aquilo que nós chamamos de Império Romano vai se iniciar tecnicamente com o imperador Otávio, que é chamado a posteriori, né, após ele receber aí o trono de César Augusto. É ele que vai capitanear toda uma política e toda uma propaganda imperial para difundir a ideia de que, por causa do Império Romano e pela presença das forças imperiais no mundo conhecido, no mundo mediterrâneo, é que viria sobre esse mundo a paz. E essa paz é conhecida como a Pax Romana, ou seja, a paz capitaneada, cuidada, tutoriada pelos romanos. Mas Paulo, ele não plantou a igreja de Roma, ou até onde nós podemos saber pelos registros do próprio livro de Atos, Paulo nunca estivera em Roma, não conhecia Roma. E como que Paulo poderia se apresentar? Como Paulo poderia ajudar essa comunidade majoritariamente gentílica a entender esse evangelho que nasce a partir de um contexto eminentemente judaico? Esse Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que nasceu na Judéia, foi crucificado debaixo do poder de Pôncio Pilatos e que ressuscitou ao terceiro dia para ser aí o símbolo principal desse novo movimento que até então estava dentro aí do guarda-chuva institucional da religião judaica. Como que Paulo poderia fazer esse tipo de comunicação? E Paulo vai usar um artifício muito comum e presente na época, que era a redação de cartas. Essa história de cartas é algo muito interessante, porque hoje em dia a gente já perdeu há muito tempo o costume de receber cartas. Eu lembro que na minha infância nós aprendíamos a escrever cartas, né? A gente mandava, enviava e recebia cartas, a gente ia até o correio, porque a carta é uma das formas mais efetivas de você comunicar a sua vontade, a sua intenção à distância. Então, numa época em que nós tínhamos, dentro do contexto do Império Romano, de formas muito limitadas de comunicação, meios de comunicação obsoletos e primitivos que faziam com que uma travessia do mar demorasse semanas e até meses. Você sair da Judéia e ir até a cidade de Roma demandava atravessar pelo menos metade do mar Mediterrâneo, um mar que em certas ocasiões era revoltoso. Então a sua voz ser ouvida na sua ausência era algo complicado, e a carta era um instrumento muito efetivo e muito assertivo nessa tarefa de você revelar, de você expressar a sua vontade a alguém que está distante. Então a carta ou as cartas, a redação epistolar, era uma prática muito comum
corriqueira dentro do mundo em que Jesus viveu, dentro do mundo em que o apóstolo Paulo viveu, e nós vemos isso até na nossa Bíblia, não é verdade? A maioria dos livros bíblicos do Novo Testamento são cartas. Dentro de Atos nós vemos cartas sendo escritas, porque era um meio e o meio mais efetivo de você transmitir uma mensagem a alguém que está distante de você. As cartas na antiguidade, elas tinham uma maneira certa de serem redigidas. Então, novamente, voltando para o exemplo da nossa infância, pelo menos da minha, nós aprendemos que existe uma certa convenção de como você escrever a carta. Você coloca a data, você coloca aí o corpo de toda a carta, você assina, você dobra o papel e você coloca no envelope. De um lado você coloca o remetente e de outro lado você coloca o destinatário. Então essa é a forma mais básica de você enviar alguma coisa a alguém. Na época do apóstolo Paulo, nós estamos falando da época greco-romana, dentro de um período onde a cultura clássica ela era presente em todos os âmbitos da vida, existia assim uma convenção para a redação e para a formulação de cartas ou também de epístolas. E essa convenção, ela apontava 3 passos para você escrever uma carta. A carta, então, era constituída de 3 partes muito importantes. A primeira parte é aquilo que nós chamamos de introdução epistolar. O que é introdução epistolar? É a parte da carta onde você identifica quem está mandando, ou seja, o remetente, quem está recebendo, ou seja, o destinatário, e uma breve saudação, às vezes acompanhada de um rogo aos deuses, ou no caso de Romanos, ao Deus de Israel, ao Deus Pai, por meio de Jesus Cristo. Então, a forma assim bem simples e usual e normal de você começar e você escrever essa introdução epistolar era, por exemplo, Paulo para Gilberto, saudações. Paulo para Gilberto, saudações. Por que você localizava tanto o remetente quanto o destinatário na primeira linha de uma carta? Porque as cartas antigamente não eram dobradas e colocadas no envelope, por exemplo. Elas eram enroladas em forma aí de um rolo, né? Talvez escrito em papiro, que era um tipo de folha de papel feita com fibras de plantas aquáticas que cresciam majoritariamente à margem do rio Nilo, ou era uma folha de pergaminho, ou seja, uma folha feita de couro animal, e esses materiais eram enrolados. Então, para você facilitar até a identificação de quem está enviando, de quem está recebendo, para facilitar a vida daqueles que iam transportar as mensagens e para facilitar a leitura em si da carta, nessa introdução eram colocados justamente as pessoas que estavam mandando, aquelas pessoas que estavam recebendo, junto com uma breve saudação. E é exatamente isso que nós vemos aí em Romanos, particularmente no texto que nós vamos e estamos lidando, que é do versículo 1 até o versículo 7. Nós temos Paulo enviando a carta, nós temos a igreja em Roma recebendo a carta, e nós temos aí uma breve saudação, graça e paz, e uma palavra aí de bênção dirigida a esses romanos. Mas o interessante é que depois que essa introdução epistolar era escrita, nós tínhamos a parte mais importante da carta, que era conhecida como corpo epistolar, ou seja, é onde você vai desenvolver aí o objetivo, né? A intenção de você estar enviando a carta a alguma pessoa, seja colocando um pedido, seja agradecendo, ou seja, pedindo, alguma coisa assim. É o corpo principal onde estão registrados aí todos os motivos que levaram você a escrever a carta. Finalmente, nós temos a conclusão epistolar, aonde o remetente ele vai agradecer os seus destinatários, vai colocar uma parte mais particular de saudações e também acompanhado com uma petição, um rogo de bênção pela saúde daqueles que estão recebendo a carta. Então as cartas são divididas basicamente dessa maneira: introdução epistolar, corpo epistolar e conclusão epistolar, e esse padrão
ele pode ser visto em todas as cartas do Novo Testamento. O grande problema, e aí abrindo um grande parênteses, é que esse padrão, por exemplo, ela não é muito bem enxergada em Hebreus. Hebreus ele não tem uma introdução epistolar. E é por isso que muitas pessoas não classificam Hebreus como carta, mas sim como homilia ou como um documento pedagógico. Por quê? Porque ela foge aí da convenção e do uso e da estrutura normal das cartas na antiguidade. De qualquer maneira, toda carta desse período greco-romano, ela é dividida dessa forma. Então, tendo já aí uma visão mais panorâmica daquilo que é a carta na antiguidade, a gente fez um en passant pelos aspectos introdutórios de Romanos. Nós não vamos gastar muito tempo falando disso, talvez em outros episódios até nós vamos aprofundar mais. Nós vamos entrar no texto que é a base do nosso estudo de hoje, do nosso episódio, que é Romanos capítulo 1, versículo 1 a 7, que na Nova Versão Internacional diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa de seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem salvos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esse trecho que nós lemos é o que nós chamamos anteriormente de introdução epistolar. Mas calma lá, eu tinha dito para vocês que a introdução epistolar no contexto greco-romano era algo muito sucinto, não é verdade? É Paulo para Juvenal, saudações. É A para B, saudações. Mas essa abertura, essa introdução epistolar de Romanos, ela é extensa. E, na verdade, ela é a introdução epistolar mais extensa dentre as cartas de Paulo. Paulo gasta 7 versículos para essa introdução, que no contexto normal greco-romano consistia apenas de uma linha e talvez 3 ou 4 palavras. Como que a gente pode dividir esses 7 versículos? Primeiro, vamos falar um pouquinho do remetente. Quem é o remetente dessa carta? Paulo, o apóstolo Paulo. Muito se tem falado do significado e da origem desse nome. E, particularmente quando eu era mais jovem, uma das teorias que eu ouvi era a seguinte, que o nome de Paulo, antes da conversão, era Saulo. E que depois da conversão, ele passou a ser chamado de Paulo, tá? Muitas pessoas pensam dessa maneira, mas os estudos aí dos próprios nomes das pessoas da época e da própria forma do nome de Paulo ser usado nos indica que Paulo é um nome de origem latina, vem do latim Paulus, que por sua vez é a transliteração do nome grego Paulus. Então a forma grega e a forma latina do nome de Paulo são similares. Paulus, terminando em U em latim, e Paulos, terminando em O em grego. Qual que é o nome de infância de Paulo? O nome de infância de Paulo é Saulus. É o que nós temos, pelo menos nas primeiras aparições do nome do apóstolo no livro de Atos. E Saulus é uma transliteração para a língua grega do nome hebraico Saul, Shaul, que é o nome do primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim,
a tribo do apóstolo Paulo. Então, antigamente as pessoas elas costumavam dar nomes aos seus filhos relacionados aos heróis da sua própria família. É por isso que quando Zacarias ele é perguntado sobre o nome do seu filho, lá em Lucas capítulo 1, as pessoas ficam meio que assustadas porque o nome que Zacarias dá ao seu filho não é nenhum nome conhecido dentro da sua família, mas é um nome totalmente estranho, João. Será que o nome dele está certo, está errado? Tem que perguntar para Zacarias, e Zacarias faz o quê? Ele escreve na tábua que o nome dele não é nem Zacarias, nem nome de qualquer outro ancestral, mas é João. Por quê? Porque havia um costume de usar nomes de pessoas importantes dentro da sua linhagem, da sua tribo e da sua família para nomear os seus filhos. Então, por que Atos e Paulo mesmo, ele usa mais a sua forma, o seu nome latino, Paulus, que é transliterado para o grego Paulus, em detrimento do seu nome, vamos dizer assim, mais natural, que é Saulos. Isso provavelmente está relacionado com a própria inserção e o ministério do apóstolo Paulo dentro do contexto mais gentílico. Então, para Paulo seria mais fácil ser reconhecido, o seu nome ser reconhecido, utilizando-se a transliteração grega e latina do que usando-se do seu nome aí de berço hebraico. Nós não podemos esquecer que Paulo era um cidadão cosmopolita. Ele foi nascido em Tarso e ele tinha cidadania romana. Então ele tinha pleno trânsito tanto no mundo judaico como no mundo gentílico, no mundo greco-romano. E como o próprio relato de Atos e as cartas de Paulo vão nos indicar, Paulo tem um ministério muito mais focado à necessidade dos gentios do que à necessidade dos judeus, e esses gentios que fazem parte aí da comunidade para a qual Paulo vai se dirigir. Tá bom, nós falamos o nome de Paulo, mas como que Paulo ele se caracteriza? E é muito interessante nós vermos as formas como Paulo se caracteriza nessa introdução epistolar. Paulo, servo de Cristo Jesus, conforme aí a Nova Versão Internacional. Na verdade, a palavra utilizada aí, que a Nova Versão Internacional traduziu como servo, é a palavra grega doulos. Doulos pode ser traduzido como servo, mas o seu sentido primário é de um escravo. Então, se nós formos traduzir essa frase, essa sentença de forma mais literal, e ao meu ver a forma mais correta seria Paulo, escravo de Cristo Jesus. O escravo na época de Paulo era um grande problema por um lado e uma grande necessidade por um outro. Historiadores do período clássico, do período greco-romano, do período aí mais voltado ao Império Romano, vão fazer algumas contas e vão chegar à conclusão de que a sociedade mais ampla romana era formada majoritariamente por escravos, e esses escravos eram a força motriz principal do Império Romano. Tanto é que quando os escravos começaram a se sublevar e quando as forças bárbaras começaram a atingir o Império Romano começou a se desintegrar, começou a cair de podre. Tal era a importância dos escravos naquele contexto. E quando Paulo, ele a si mesmo caracteriza como doulos, como escravo, nós temos em primeiro lugar um sentido negativo da palavra, ou seja, um sentido que dentro do contexto greco-romano se aplicava a pessoas de segunda categoria, quase semelhantes a máquinas e a objetos de trabalho. Na verdade, muitos estudiosos vão chamar os escravos de máquinas e instrumentos de trabalho. Trabalho braçal mesmo, né? Pessoas que eram compradas, vendidas, que não tinham direitos como os cidadãos romanos, que não podiam ter a liberdade, salvo situações muito específicas onde o escravo poderia comprar ou poderia adquirir a sua libertação
por causa de algum feito meritório extraordinário. Geralmente as pessoas nasciam e morriam como escravos. Então Paulo, ele a si mesmo qualifica como esse escravo que evoca essa linguagem mais negativa do contexto romano. Entretanto, aplicado dentro do contexto da carta aos Romanos, Paulo ele usa a palavra doulos para se relacionar ao serviço incondicional e o serviço em humildade a Cristo Jesus, o Senhor. Então, quando Paulo ele a se qualifica como escravo, ele está se colocando como escravo a serviço de Cristo Jesus, aquele que é o seu amo, aquele que é o seu domus. E veja que a frase ela é interessante, porque temos aí Paulo, escravo de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que várias vezes nas epístolas paulinas, Jesus Cristo ele é mencionado não como Jesus Cristo, mas como Cristo Jesus? Por que será que Paulo ele inverte esses dois nomes aí? Tem muita gente até que acha que Jesus é o nome de Jesus e Cristo é o sobrenome, o nome de família de Jesus de Nazaré, mas não é nada disso, né? Cristo é um nome honorífico. Está relacionado ao ofício de Cristo, ao entendimento que as pessoas tinham a respeito do papel de Jesus dentro de toda a história redentiva. E Cristo, ele significa ungido, não é verdade? Aquele que é escolhido, aquele que foi escolhido por Deus para trazer a redenção e a salvação às pessoas, aos seres humanos. E a palavra Cristo, além desse sentido mais soteriológico, que é o sentido que a gente está mais acostumado, a palavra Cristo ela remete totalmente à ideia presente no Antigo Testamento, de que Deus, no seu dia, iria resgatar o seu povo, iria cumprir a sua promessa feita a Davi e estabelecer o reinado de Davi novamente sobre a terra, para que por meio desse reinado, que seria então eterno e vitorioso, todas as nações da terra seriam alcançadas pela graça do Deus de Israel, e a glória do Senhor estaria sobre a terra tal qual as águas cobrem o mar. Essa é a expectativa que permeia aí o uso da palavra Cristo, da palavra Messias. E quando Paulo coloca na frente do nome de Jesus a palavra Cristo, Paulo está enfatizando a cristologia, ou seja, está enfatizando o papel messiânico de Cristo. Então Paulo não é escravo de uma pessoa qualquer. Paulo está a serviço do Messias de Israel. Ele é escravo daquela pessoa que é a manifestação de toda a promessa feita no Antigo Testamento e que na plenitude dos tempos veio ao mundo, encarnou-se e completou a sua obra redentiva na cruz. Cristo Jesus tem esse tipo de uso. Na próxima vez que você lê Cristo Jesus, em qualquer parte aí dos escritos paulinos, tenha isso em mente. Paulo, ao fazer isso, ele está enfatizando. Na língua grega é assim, você tem flexibilidade de você deslocar as palavras dentro da sintaxe de uma frase. E quando você coloca uma palavra na frente da outra, é porque você quer enfatizar aquela palavra que você está colocando no começo. Então Paulo é escravo do Messias de Israel, do verdadeiro rei, do rei que vem por meio do cumprimento das promessas feitas ao povo judaico, mas que tem como objetivo alcançar as nações. E aí nós temos a segunda qualificação, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Paulo foi chamado para ser apóstolo, para ser um enviado, para ser um emissário e separado para o evangelho de Deus. Quando Paulo usa a designação apóstolo,
ele está se referindo ao círculo mais íntimo de emissários autorizados por Cristo para serem os seus representantes a partir do ponto em que ele estaria ausente em corpo aqui nesse mundo. Nós estamos falando do círculo dos 12 e do próprio apóstolo Paulo, que entra nessa conta do colégio apostólico. E Paulo foi chamado por Cristo, a palavra que nós usamos é ekletos, foi chamado, foi escolhido a dedo por Cristo para desempenhar essa tarefa. E além de ser chamado, Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, ele é apóstolo de Cristo e ele é separado para pregar a mensagem de Cristo. Temos aí a questão do relacionamento que Paulo tem com o Senhor e o relacionamento de ofício que Paulo tem em relação à mensagem desse Messias, desse Cristo. E é interessante que essa palavra separado, que vem do verbo aphorizo no grego, ela tem uma ligação muito grande com aquilo que Paulo era como fariseu. Porque a palavra fariseu, os fariseus, os parashos, parushims, eles eram considerados como separados para a guarda da lei, para o ensino da lei. Então, um fariseu era fariseu porque ele se considerava alguém separado para o ofício relacionado à lei e à guarda da tradição judaica. Então, nesse sentido, Paulo ele joga com esses conceitos. Antes ele era um fariseu separado para a lei e agora ele é separado para o evangelho. E esse evangelho é o evangelho de quem? O evangelho de Deus. Olha só que coisa. Nós estamos muito acostumados a ligar o evangelho a Jesus Cristo e não a Deus. Mas o John Stott, por exemplo, ele vai salientar que a palavra mais importante de Romanos não é nem Jesus Cristo, é Deus. E olha só como Paulo ele vai qualificar o evangelho. É o evangelho de Deus. Nesse ponto a gente precisa fazer uma pausa, respirar fundo, muitas informações na cabeça, você precisa oxigenar um pouquinho o seu cérebro, talvez você tenha que dar uma pausa, beber uma água, assistir um seriado, voltar, mas enquanto você faz essa oxigenação no seu cérebro, responda uma simples pergunta. Tá, o que é o Evangelho? Essa pergunta ela é central. Nós podemos relacionar o Evangelho à classificação de gênero literário de alguns livros na Bíblia, na verdade. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 3 sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e João, que é um evangelho meio diferentão, meio mais teológico, meio mais cristológico, mas os 4 são evangelhos. Ou você pode associar o evangelho à palavra de Deus, na medida em que você é um pregador do evangelho, você prega a palavra de Cristo, você prega os ideais de Cristo Jesus. Ou você pode simplesmente considerar o evangelho como um pedaço de uma religião, nós como evangélicos. Será isso mesmo que é o sentido da palavra evangelho? Sabe, uma das perguntas mais difíceis, porém uma das perguntas mais necessárias de serem respondidas é justamente essa: o que é o evangelho? E é justamente isso que Paulo vai responder a partir de agora. Olha só quantas coisas Paulo está colocando na introdução epistolar. Uma introdução epistolar que na sua convenção constitui uma única frase. A para B, saudações. Joãozinho para Maria, saudações. Olha só quantas coisas Paulo está colocando como dados importantes para convencer a igreja que está recebendo essa carta da autoridade do apóstolo Paulo que está se dirigindo a ela. E, no frigir dos ovos, para que essa comunidade tenha a noção do que é o Evangelho, qual que é a fonte do Evangelho, qual que é a autoridade do Evangelho, qual que é a dimensão prática desse Evangelho.
E agora a gente está pronto para responder a pergunta: o que é o Evangelho? E essa resposta ela se estende do versículo 2 até o versículo 6, e a gente vai dividir essa resposta em duas partes. Em primeiro lugar, o Evangelho consiste no cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Olha só o que diz no versículo 2: o qual, ou seja, o Evangelho, foi prometido por ele, ou seja, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Quando Paulo está falando dos profetas, Paulo está falando dos servos e servas de Deus que foram parte tanto para serem personagens da redação bíblica, como também os seus próprios redatores. E ao chamar de Escrituras Sagradas, Paulo está basicamente se referindo ao Antigo Testamento. Dentro da própria tradição rabínica, o Antigo Testamento, no caso a Bíblia hebraica, é chamado de Escritura Sagrada. Então, o Evangelho não é algo novo que cai do céu, o Evangelho não é uma inovação, o Evangelho não é uma revolução que coloca de pernas pro ar aquilo que não existe, que faz brotar ex nihilo alguma coisa que nunca aconteceu. Não, o Evangelho é algo friamente e meticulosamente calculado, porque o Evangelho é o cumprimento daquilo que Deus de antemão falou aos seus profetas e registrou nas Sagradas Escrituras. Então, como Martinho Lutero e como Calvino, eles vão defender ao ler Romanos e vão comentar todo o Antigo Testamento. Todas as promessas veterotestamentárias devem ser analisadas à luz da pessoa de Cristo, uma vez que a pessoa de Cristo é o cumprimento em carne e osso de tudo aquilo que Deus de antemão revelou aos profetas nas Sagradas Escrituras. Além de ser algo que foi predito nas Sagradas Escrituras, o Evangelho, em segundo lugar, ele não consiste apenas numa mensagem. Ele não consiste apenas num conjunto de ideias, ou de uma filosofia, ou de uma maneira de se viver. O Evangelho é acerca de uma pessoa. No versículo 3, diz que o Evangelho é acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Evangelho consiste numa pessoa. Quem? Jesus de Nazaré. E quem é esse Jesus de Nazaré? Ele é textualmente chamado de seu filho, o Filho de Deus. A questão de Jesus ser o Filho de Deus, ela está relacionada com a pré-existência de Jesus, com a divindade de Jesus e com o relacionamento que o Deus Pai tem com Jesus, o Filho, que tem duas naturezas. A primeira é a natureza humana, porque ele é descendente de Davi, de acordo com a carne, ou seja, como a NVI vai traduzir de forma mais corrente, que como homem era descendente de Davi. Jesus Cristo, como um ser humano encarnado, ele veio por meio da descendência do rei Davi. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 1, na genealogia que Mateus ele nos narra sobre a família de Jesus. Nós podemos ver isso testificado em diversas outras partes do Novo Testamento. Isso é muito relevante porque o apóstolo Paulo coloca a humanidade de Jesus no centro da discussão. O Evangelho a respeito de Jesus humano, que vem de forma humana, que habita no meio do seu povo e que por meio da descendência de Davi, ele cumpre as promessas feitas no Antigo Testamento. Quando Paulo diz de acordo com a carne, katassarká, ele usa a palavra carne, é no sentido mais de humano e não no sentido de
pecado, porque Paulo também usa a mesma palavra para se referir à natureza caída do ser humano. Não é esse o uso. O que Paulo está dizendo é que Jesus veio em forma humana. E esse é o ponto importante aí correlacionado à pessoa de Jesus de Nazaré, que vai ter um desdobramento também quanto à sua natureza divina, porque o mesmo Paulo vai dizer que, embora Cristo seja humano pela descendência de Davi, ele é, mediante o Espírito de Santidade, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Note que há um contraste, né? Quando Paulo fala de Jesus como um ser humano, ele usa a palavra carne. E quando Paulo está realçando o caráter divino e espiritual de Jesus, Paulo usa, por exemplo, a expressão Espírito de Santidade, que pode ser uma outra maneira de se referir ao próprio Espírito Santo, que tem uma parte muito importante na questão da declaração de Jesus Cristo como Filho de Deus com poder. E aqui vale uma observação muito importante. Jesus é Filho de Deus sempre, na eternidade passada, no tempo presente e na eternidade futura. Entretanto, pela atuação do Espírito Santo e pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, nós não temos mais o Filho de Deus vindo em humildade, encarnando-se, mas a partir da sua ressurreição nós temos o Filho de Deus com poder. Hio teu endunamei, de dinamis, um Filho de Deus poderoso, vitorioso, cuja vitória e cujo poder é chancelado pela ressurreição dentre os mortos. É basicamente a mensagem que Pedro pregou no seu sermão de Pentecostes. Você pode ir lá ler no capítulo 2 que o sermão que Pedro faz a respeito de Jesus vai mexer exatamente nesses pontos. Que Jesus vem da descendência de Davi, que Jesus ele morreu, que Jesus ele ressuscitou, e o nome de Jesus e a pessoa de Jesus é suficiente para conferir às pessoas salvação. E esse é o teor mais central daquilo que nós chamamos de Evangelho. Esse Jesus Cristo é chamado finalmente, no final do versículo 4, como Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando nós temos aí Senhor, é a palavra Kyrios, no grego, que quer dizer soberano, rei. E é muito interessante que esse uso, ele de alguma maneira se contrapõe ao Kyrios que já está estabelecido de maneira politicamente visível no mundo de Paulo, que é a figura do César, do imperador romano. Se de um lado, secularmente, o César, o imperador romano, está no comando de quase todo o mundo mediterrâneo, o mundo conhecido, o mundo ocidental, Paulo se coloca não como servo e súdito desse César, mas como escravo do rei, do Senhor Jesus Cristo. E a partir dessa relação de lealdade que Paulo estabelece com o Senhor Jesus Cristo, é que ele recebe dele graça e apostolado. Graça relacionado com o dom propriamente dito do Espírito Santo e da salvação que Paulo, ele particularmente goza, e apostolado relacionado com a manifestação exterior e a manifestação de ofício que Paulo tem, impulsionado por essa mesma graça, que tem duas dimensões. Qual que é o cerne do apostolado de Paulo? Nós vemos aí no versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, em primeiro lugar, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Aqui nós temos aí um ponto muito relevante de Romanos. Qual é a atuação de Paulo? A atuação de Paulo como apóstolo do Senhor, do Kyrios Jesus Cristo, consiste em chamar
Da mesma forma que ele foi chamado para ser apóstolo, da mesma forma que ele foi chamado para ser cristão. É chamar entre todas as nações um único povo. Olha só a construção que nós temos aqui nesse versículo. Chamar entre todas as nações um povo. Então, logo, o Evangelho de Cristo Jesus desconhece um certo etnocentrismo que nós tínhamos dentro do judaísmo do Segundo Templo, em considerar o judeu como uma categoria superior, porque a eles foram dados os oráculos de Deus, a Torá, todos os profetas, toda a revelação. Não, os judeus não são superiores por causa disso. Os judeus foram chamados para que, a partir dele, as nações pudessem reconhecer a soberania e a grandeza do Deus de Israel e voltar-se para ele. E o chamado do Evangelho consiste justamente em chamar em cada nação, seja ela dentro da nação de Judá, de Israel, ou fora dela, a todas as nações, um único povo, que lá em Gálatas Paulo vai chamar de o Israel de Deus, que é o povo eleito de Deus, que é formado por um povo não apenas de judeus da antiga aliança, mas de todos aqueles que foram chamados dentre as nações, entre os gentios, para, por meio da fé, serem enxertados à família de Abraão e serem considerados como o Israel, a nação espiritual, o povo de propriedade exclusiva, a quem Paulo vai chamar de santos, hagios, ou seja, pessoas separadas como um povo peculiar, particular, que é embebido da ética de Deus, do padrão moral de Deus, das leis de santidade de Deus, um povo diferente do povo que nós temos no mundo, das nações ímpias que nós temos aí na terra. E o chamado se estende para que esse povo, ele obedeça a Deus pela fé. Um povo para a obediência que vem pela fé. Então nós temos a questão aí da identidade que vem pela ação graciosa, pela graça de Jesus Cristo, cujo instrumental é o próprio apostolado do apóstolo Paulo, mas essa graça ela não termina em apenas considerar ou eleger alguém, mas ela faz com que dentre aqueles que foram chamados, todos aqueles que foram chamados para ser um povo ou o povo de Deus, possam viver em obediência, e essa obediência que vem por meio da fé. Então olha só como é rico a linguagem que Paulo usa sobre o Evangelho de Deus. É a grande providência de Deus que, por meio das promessas feitas no Antigo Testamento, escolhe o seu próprio Filho, para que ele venha em descendência humana, vestindo-se com roupas humanas, mas que ele possa ser humano e também divino, declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, para que através da sua obra meritória nós pudéssemos receber graça e apostolado, para que por meio desse chamado que Paulo recebeu e que consequentemente é expandido a todos nós cristãos, possamos chamar entre todas as nações um povo que se distingue como um povo eleito que obedece a Deus, a palavra de Cristo, por meio da fé. É a estes, aqueles que estão em Roma, que são amados de Deus, de acordo com a primeira parte do versículo 7. É para eles que Paulo envia a carta. Então todos que estão em Roma, que são considerados como amados de Deus, são os destinatários dessa carta à Igreja de Roma. E como que Paulo caracteriza os crentes da Igreja de Roma? Em primeiro lugar, que eles foram chamados, novamente kletos, para serem santos. E em segundo lugar, partindo até do próprio versículo 6, esses crentes em Roma também foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo.
novamente, vamos identificar quem é esse Jesus Cristo na linguagem de Paulo e dentro da visão de Paulo. É o Senhor. É o rei desse povo que é chamado para a obediência na fé dentre todas as nações. É esse rei de quem Paulo ele é emissário, um enviado, um embaixador, para que por meio da sua proclamação, da proclamação das boas novas, não do evangelho de César Augusto, não da Pax Romana, mas da verdadeira paz que advém apenas do senhorio e do domínio eterno, pleno e poderoso e vitorioso do Senhor Jesus Cristo, a todos que são chamados para serem santos e para pertencerem a esse Jesus. Paulo, finalmente, na segunda parte do versículo 7, ele dá a sua palavra de saudação. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele em todas as cartas, ele vai utilizar com algumas variações essa forma de saudação. É interessante, voltando para a convenção epistolar, que na introdução, a introdução padrão era A para B, ou seja, Joãozinho para Maria, saudações. Esse saudações é o Hairen. O Hairen, que é traduzido por graça aí. Era a maneira como os gregos eles saudavam uns aos outros. Hairen. Mas note que além da palavra graça, Paulo insere uma palavra com um cheiro muito grande de cultura judaica, que é a palavra paz, ou seja, shalom. Shalom em hebraico, paz. Então, quando Paulo fala a vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está misturando a forma grega de saudação, que é graça, Hairen, com a forma judaica de saudação, que é o shalom, paz. E ao fazer isso, Paulo deixa claro, até na sua saudação, de que esse Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor sobre todos aqueles que são eleitos e chamados, dentre os gentios e também dentre os judeus. A sua audiência em Romanos pode ser majoritariamente gentílica, mas também é formada pela pequena parcela da comunidade judaica. Entre judeus e gentios, entre gregos e romanos, Deus chamou um povo eleito, a quem Paulo, de maneira inclusiva, dirige-se com essa dupla saudação, graça e paz. E de quem vem essa graça e essa paz? Vem de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí tanto aplicados para Deus, o Pai, como para o Senhor Jesus Cristo, um genitivo ablativo, um genitivo de origem. Ou seja, a graça e a paz vem de Deus. Essa paz vem de Deus. Engraçado que é o mesmo conceito de paz que os romanos usavam para expressar o seu domínio sobre toda o mundo ocidental, a Pax Romana. Que de paz não tinha lá muito não, porque era um domínio extremamente violento. A política romana também, como nós vimos no começo, era uma política muito conturbada, com poucos momentos de prosperidade real e de estabilidade. E a verdadeira paz não vem, novamente, do domínio do imperador César, mas a verdadeira paz vem de quem? Do reinado de Jesus Cristo. Aquele que foi declarado como Filho de Deus. Aquele cujo Pai é Deus, o nosso Pai. Repare que Paulo usa a palavra Filho, referindo-se a Jesus, o Filho de Deus, 17 vezes nas suas cartas, ao todo. A palavra usada é o huios. E essa palavra filho denota o relacionamento que Deus tem com Jesus, de filiação ou de paternidade. Tudo isso para chegar à apresentação. Tudo isso para se apresentar à Igreja de Roma, para apresentar as suas credenciais como alguém enviado por Jesus e para apresentar o cerne da mensagem que Paulo começa a proclamar a essa igreja que ele nunca havia visitado. Uma mensagem baseada totalmente no Evangelho de Deus.
Note que Paulo ele demonstra domínio das artes da época, principalmente da forma como as cartas eram escritas. A convenção era clara, né? Você tinha formas de você escrever a carta e nós vimos que uma dessas formas consiste na introdução epistolar. Mas veja como Paulo ele utiliza a seu favor convenções literárias para, em 7 versículos de introdução epistolar, apresentar o resumo geral de todo o livro de Romanos. O livro de Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é totalmente baseada em um só tema: o que é o Evangelho de Deus. E esse Evangelho de Deus está completamente embebido em cada aspecto que ele vai juntando à introdução epistolar. E o John Stott ele traz uma conclusão muito esclarecedora. E ele diz o seguinte: em resumo, aqui se encontram 6 verdades fundamentais acerca do Evangelho. Sua origem é Deus, o Pai. A sua essência é Jesus Cristo, seu Filho. Sua autenticidade é provada pelas Escrituras do Antigo Testamento e o seu alvo é abranger todas as nações. Nosso propósito imediato ao proclamá-lo é levar as pessoas à obediência pela fé, mas nosso propósito final, a glória suprema do nome de Jesus Cristo. Ou poderíamos sintetizar essas verdades dizendo que a boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome, o nome de Cristo. E talvez essa seja a definição daquilo que é o Evangelho de Deus. Depois dessa conversa e desse papo que a gente bateu sobre os primeiros 7 versículos de Romanos, talvez você tenha a condição de, se for necessário, reavaliar e responder corretamente à pergunta: o que é o Evangelho? Chegamos ao fim de mais um episódio aqui em Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Tem sido uma bênção muito grande receber os feedbacks enviados pelo nosso grupo no Telegram e também pelo nosso e-mail contexto@bibotalk.com. A gente fica muito feliz com a recepção que vocês estão tendo e de como esse podcast tem abençoado pastores, estudantes e também pregadores a trazerem ao seu povo, ao povo de Deus, um conteúdo cada vez mais refinado na análise, na exegese e na hermenêutica dos textos bíblicos. Nós estamos justamente aqui para servi-lo. E se você tiver alguma dúvida, qualquer tipo de consideração ou alguma forma de nós podermos te ajudar, envie a sua sugestão, a sua crítica e também as suas questões para o nosso e-mail contexto@bibotalk.com ou participe do nosso grupo do Telegram. O link está aqui embaixo. Por hoje é só, pessoal. O episódio foi longo, mas eu creio que deu para iluminar bastante a sua mente e o seu coração sobre esses aspectos iniciais dessa carta tão preciosa que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos ter o desdobramento desse episódio na parte 2, onde nós vamos falar do versículo 8 até o versículo 17, com um convidado que já está agendado, convidado muito especial. Não vou falar agora, não vou dar spoiler, mas quando chegar o lançamento do episódio, a segunda parte desse episódio, você vai ficar muito satisfeito em saber quem nós vamos receber aqui. Que Deus te abençoe e que sigamos conhecendo e continuando a viver esse Evangelho de Deus. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!